E daí, gente, beleza, galera? Espero que todos vocês estejam bem. O professor vai dar continuidade a este tema, arte contemporânea, né? Que foi o tema da última aula aí que eu mandei, que eu postei para vocês, né? Eu fiz a introdução falando sobre a contemporaneidade e tudo mais. E agora nós vamos começar a falar dos movimentos, né, que nós vamos encontrando aí dentro desta arte contemporânea, né, dentro desta atualidade, beleza? Vale lembrar, galera, que arte contemporânea é o que nós consideramos a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, né, depois de 1945 até este exato momento, né, que nós estamos vivendo agora. E dentro desta arte contemporânea, nós vamos encontrar várias ideias, várias técnicas, métodos, estilos, certo? Mostrando toda uma autonomia, mostrando toda uma liberdade do artista. Não esqueçam aquilo que o professor comentou na aula passada, que dentro da arte contemporânea, o que vale é a ideia, certo? É o conceito, é a atitude do artista. Nós refletirmos sobre o trabalho é muito mais importante do que o próprio trabalho em si, beleza? Não esqueçam disso. E começando com os movimentos desta arte contemporânea, vamos falar do expressionismo abstrato. Galera, veja bem aqui. Aqui, expressionismo abstrato é a junção de duas vanguardas europeias. Quando o professor explicou para vocês expressionismo e abstracionismo, né? Então, as vanguardas europeias. O que estes dois movimentos, né, eles apresentaram em comum, né? Ambos aconteceram na Alemanha, certo? Então tá aí a primeira, vamos dizer assim, algo que eles trazem, né, de comum. Segunda característica, tanto o expressionismo quanto o abstracionismo, eles trabalharam com os sentimentos, eles trabalharam com as emoções, né? Lá no expressionismo, o professor falou para vocês que ele foi um movimento que trabalhou com o sentimento, trabalhou com a emoção, com a angústia, o medo, o sofrimento, né? De toda uma sociedade, né, que vinha passando ali por grandes transformações, por grandes mudanças econômicas, políticas, sociais, filosóficas, né, até mesmo religiosa. É a transição do século XIX para o século XX, certo? Aí nós vimos, né, a arte abstrata. O que é abstrato? Abstrato é tudo aquilo que você vê, mas você não consegue associar à realidade. Então, abstrato é toda e qualquer imagem em que você tem o artista ele trabalhando com os elementos visuais, ponto, linha, forma, cor, de uma maneira totalmente livre, totalmente espontânea, né? Para você identificar o que está desenhado, o que está sendo pintado ali, você tem um trabalho figurativo, né? O figurativo é tudo aquilo que a gente vê, que nós conseguimos associar à realidade, por mais simples que seja. Abstrato não, né? Abstrato você não consegue criar esta relação, você não consegue interpretar o desenho em si, certo? Então, o expressionismo abstrato na arte contemporânea vai ser uma junção destes dois movimentos de vanguarda, né? O que acontece? Aqui no expressionismo abstrato, o artista ele vai trabalhar com os sentimentos, com as emoções, aquilo que ele está sentindo, né? Aquilo que ele está passando,
de uma forma abstrata, né? Totalmente abstrata mesmo. E aí, dentro desse expressionismo abstrato, onde você tem um movimento surgindo em Nova York, e tal, depois dessa Segunda Guerra Mundial, depois de 1945, nós temos uma figura que é importante, que é o Jackson Pollock, né, que é um dos, vamos dizer assim, grandes nomes do expressionismo abstrato, certo? O Pollock, ele foi um artista que ficou muito conhecido pela pintura de ação, né? O que é a pintura de ação idealizada, né, apresentada por Pollock? É você desenvolver uma pintura que vem através do instinto, uma pintura que vem através do impulso humano, né? Está relacionada àquela ideia, vamos dizer assim, primitiva, né? É um pensamento primitivo, podemos dizer. É uma pintura que não está ligada a uma atitude racional, lógica. Você não encontra isso. Pelo contrário, né? É aquilo que vem totalmente por meio do impulso humano, né? Aquilo que está ligado ali àquele nosso inconsciente, certo? Então você tem a pintura de ação, né? Que vai envolver, que vai trazer um marco importante para o expressionismo abstrato, né? Então você tem aí um movimento que é uma proposta, né, bem diferente daquilo que nós estamos acostumados, certo? Como característica do expressionismo abstrato, o professor linkou algumas aqui, ó. Técnicas enérgicas de pintura. O que seria isso? Seria uma pintura violenta, uma pintura que vem através do instinto, que vem através do impulso, né? Fora de qualquer controle racional, lógico, coerente, certo? A consideração de que a técnica é tão importante quanto a obra, quanto a pintura. As duas são importantes, né? E dentro dessa produção, você refletir, você sentir a obra, talvez é mais importante do que ela própria, né? Então, olha só, uma criação espontânea, a influência do subconsciente, da psicanálise, né? Isso onde nós vimos? Nós vimos em um outro movimento das vanguardas europeias, que foi o surrealismo, certo? O uso de elementos diferentes, né? Como o impasto, é uma camada grossa, espessa de tinta, né? Que você vai usando a tinta assim, de uma forma bem violenta. Um trabalho subjetivo, que envolve emoção, que envolve o improviso, né? Existe um tema específico, professor, dentro do expressionismo abstrato? Galera, não existe, tá? Vamos ver aqui algumas imagens para vocês entenderem. Ó, o grande nome, né? Jackson Pollock. Gente, olha como ele está trabalhando. Vejam que a tela está estendida no chão. Veja que ele anda sobre a tela, ele pisa sobre ela. Veja que ele despeja, ele joga a tinta, né? E aí você fala assim, professor, me desculpa, mas eu posso fazer isso, qualquer pessoa consegue fazer isso. Olha o resultado final, né? O resultado final é totalmente abstrato. E para ser mais exato, que tipo de abstrato? Informal ou geométrico? Informal, né? Informal. E aí você fala assim, tá, mas o que isso significa? Pessoal, isso daqui, falar para vocês que tem um significado, eu estou mentindo.
Aqui você vai sentir, você vai apreciar a obra, alguma coisa, talvez a cor, talvez o método que ele usou, né, desta pintura de ação, possa ter chamado a sua atenção, né? Mark Rothko também é um outro cara que é desse expressionismo abstrato, só que o trabalho dele já tem mais vamos dizer assim, uma valorização da figura geométrica, né? O trabalho do Mark, mas é muito interessante também a forma como ele usa as cores. No Brasil, nós temos o Manabu Mabê, né? Que foi uma figura bem importante, e também nós tivemos a Tomi Otaki. Ela é uma dos nomes mais famosos aí, né? Quando você fala de expressionismo abstrato, Pollock e Tomi Otaki são os de maior destaque, certo? Então, isso é o expressionismo abstrato, é uma pintura que vem do instinto, que vem do impulso, né? Que vem através de uma atitude totalmente livre, certo? É a junção, né, de duas ideias. Depois, nós vamos encontrar o happening, né? O que é happening? Happening é um acontecimento, é uma ação, é uma interação, certo? As primeiras ideias de happening, gente, aconteceram quando? Lá no dadaísmo. Lembra quando eu expliquei o dadaísmo para vocês? Onde eu falei assim que ele foi primeiro criado ali na literatura e depois ele ganhou espaço no campo das artes, né? O happening na literatura, o dadaísmo lá na literatura, né? Com Tristan Tzara, Hugo Ball, eles recortando palavras aleatórias de jornais, revistas, jogando dentro de um saco, chacoalhando para as palavras se misturarem, e sorteando e montando, escrevendo o poema de uma forma totalmente livre, fora de qualquer controle racional, lógico, né? Eles pegavam estes poemas que não tinham nexo, que não tinham ligação, que não tinham coerência alguma, e invadiam locais onde se tinha reunião de pessoas e começavam a declamar aqueles poemas sem sentido algum. E as pessoas eram pegas de surpresa. E você pensa assim, pô, o que esses caras estão falando? Que loucura é essa? Então ali no dadaísmo, né, você já tem as primeiras manifestações de happening. Então happening é isso, é um acontecimento, é uma ação, é uma interação, né, onde o público pode ou não participar, né, deste acontecimento. Esse trabalho aqui de Gilberto George, né, são dois artistas, gente, que eles fizeram algo diferente. Ao invés deles colocarem esculturas, né, na exposição, eles pintaram o corpo ali de bronze, né, vestiram uma roupa bem parecida, subiram numa mesa e ficaram ali parados igual estátuas. E naquele rádio à frente deles ficava tocando uma música repetida constantemente, né? Underneath the Ashes era o nome da música. E ela ficava tocando repetidamente o tempo todo. E eles parados igual estátua. E conforme as pessoas iam passando, né, pela exposição, pelo trabalho, no caso por eles começavam a dublar, né? Eles começavam a fazer esta dublagem desta música e tudo mais. Então são atitudes totalmente diferentes. Nós vamos ter esta outra artista, Yayoi Kusama, né, onde ela fez uma manifestação, um happening de protesto. O happening, gente, ele é muito usado como uma forma de protesto. Ela e um grupo de artistas foram para a ponte do Brooklyn nus, né, para causar um impacto, e sobre os corpos fizeram manchas em vermelho, com tinta vermelha, e atearam fogo na bandeira dos Estados Unidos. Por que eles fizeram isso? Porque era um protesto contra a guerra do Vietnã, né? Então você vê, por que das manchas vermelhas? Símbolo do ferimento, né? De tudo isso que está marcando aí a guerra.
certo? Então, isso é arte contemporânea. São ideias e atitudes diferentes, ok?